10 dias para você entender por que que a sua autoestima não muda. Eu irei trazer dicas práticas, fáceis, simples de serem aplicadas, que eu fiz durante os meus anos de autoconhecimento, de mudança de identidade, de mudança de persona e melhorei a minha relação com a minha autoestima, a autoconfiança. E hoje é o dia 1, nós iremos falar sobre a autossabotagem. Pare de se sabotar. Se a autoestima fosse um sentimento, você já teria resolvido isso. Só que a autoestima, ela é uma consequência. E da consequência, a gente tem sempre uma causa. E é isso que eu quero que você reflita nesse momento. Qual é a causa e a consequência da sua autoestima hoje? Antes de começarmos o tema, eu só quero te dizer que em 10 dias você não vira outra pessoa, mas é tempo suficiente para você parar de se sabotar. Sei que você já deve ter se questionado por que eu sei o que eu tenho que fazer, eu faço algumas coisas das quais eu sei que eu tenho que fazer e as coisas não acontecem para mim. Eu me comprometo a ler e não faço, eu me comprometo a ser mais saudável e não faço, eu me comprometo a me arrumar todos os dias e não faço. Eu me comprometo com o meu trabalho, os estudos, com as pessoas que eu amo e nada sai do lugar. Minha vida é uma eterna trava de começar e parar, começar e parar. Sabe a autoconfiança? Tão importante e não bem desenvolvida que você tem, é ela que te trava. Se a gente não tem autoconfiança, a gente se compromete a fazer alguma coisa e trava porque isso é uma crença que precisa ser quebrada. Você acha que você não consegue terminar porque você não muda a sua atitude para que isso seja terminado. Você se compromete no curto prazo. Ou você faz do mesmo jeito que você já tentou outras 100 vezes e não conseguiu dar continuidade. A sua autoestima, ela não nasce com você. Ela não é só o que você lapida no externo, mas é aquilo que você cultiva no seu interno. É aquele alinhamento entre quem você deseja ser e aquilo que você faz para se tornar. Tem que haver coerência daquilo que você pensa, fala e faz. A sua autoestima, ela nasce quando você cumpre com aquilo que você promete. Observe o mundo, observe as pessoas ao seu redor. Quando você pede uma coisa para a pessoa e ela quebra a sua confiança, como que você fica? Você fica feliz? Ah, não, realmente vou confiar de novo nessa pessoa. Principalmente quando é algo ligado à sua responsabilidade. Isso não te afeta, não te machuca, não te decepciona? Você não passa a desacreditar dessa pessoa? É a mesma coisa com você. Você fala, amanhã eu começo a dieta. Aí você começa. Só que no outro dia você já falha. Você fala, eu vou treinar 4 vezes na semana. E aí você vai 2 porque nos outros você inventou uma desculpa qualquer para falhar. E a continuidade, ela vem da constância, ela vem do fazer todos os dias, ela vem de quebrar limitações, limitações estas que são impostas pelo seu próprio pensamento, pela sua própria identidade atual. Você precisa romper essa identidade. Você precisa entender que a partir do momento que você decide ser outra pessoa, você vai dar adeus para o seu antigo eu. E as coisas que você deixou para trás ficarão lá, elas não vão vir com você. E aí toda vez que você diz para você que você vai começar uma coisa e não começa, o seu subconsciente acredita nisso como uma verdade, que você é fracassada, que você é incapaz, que você não cumpre com a sua promessa. É isso que você está trazendo e gravando para ele todos os dias. Quando você decide mudar de atitude, ele fala: não, mas o que ela me disse a vida toda é que o padrão dela é dar não continuidade. Por que que eu vou me esforçar para que seja diferente? Aí entra o seu trabalho mental maior, aquele que você vai ter que romper padrões que foram criados pelas suas atitudes passadas. E esse é o trabalho difícil. E é aqui que as pessoas desistem. Por quê? Porque romper padrão é difícil. É desafiador. Muda a palavra, eu nem uso mais essa palavra no meu vocabulário. É desafiador. Por que que é desafiador? Porque um desafio exige uma ação diferente daquela que você praticou até então. E essa ação pode vir carregada de consequências novas. E a gente gosta do novo? Não. A gente não quer viver o novo, porque sai da nossa zona de
conforto. A partir do momento que sai da sua zona de familiaridade, você fica com 10 pés atrás, porque você tem medo de ser julgada, você tem medo de falhar, você tem medo de errar, você tem medo de não dar continuidade e chegar ao seu objetivo, você tem medo de não chegar no resultado que deseja, e o medo te trava. Quando ele te trava, você se sabota. Aí pensa, ai, não é pra mim mesmo, não. Ai, fulano consegue, mas eu não consigo, eu não tenho. Aí vem as desculpas. Eu não tenho a rotina favorável, meu marido não me ajuda, meu namorado não me ajuda, minha família não me ajuda, o ambiente que eu trabalho é uma bosta, ninguém me ajuda em nada, ninguém quer seguir uma vida saudável, todo mundo tá desleixado. E aí você culpa o mundo pela falta dos seus próprios resultados. Para de se odiar, para de se limitar, para de se condicionar àquilo que foi imposto por você. Às vezes a gente tem condicionamentos da sociedade, de externos e de amigos e etc., que influenciam sim na nossa evolução pessoal, mas na maioria das vezes isso é gerado por nós mesmos, porque a gente desacredita do nosso processo, da nossa capacidade. E a autossabotagem nos leva ao fundo do poço. E eu sei que lá é um lugar que não cabe para você. Que eu sei, e se você sente isso dentro do seu coração, você também tem certeza que lá não é o lugar para você estar hoje. Você só não confia em você. Você já percebeu o quanto você tem afinidade, o quanto você admira aquela pessoa que fala que vai fazer e cumpre? Aquela pessoa que mesmo na dificuldade passou no concurso. Olha, eu vou contar uma história de uma mulher que eu admiro muito. Recentemente eu ativei o meu Instagram antigo para eu postar algumas coisas ligadas à mentalidade, moda, looks, enfim, maternidade. E era um Instagram que eu acompanhava muitas pessoas que estudavam para concurso na época, porque cheguei em um momento da minha vida que eu estudava, hoje não. Hoje não faz mais parte de quem eu sou, nem dos meus objetivos, mas tem uma mulher que eu acompanhava muito, que ela é mãe de 3 filhos. 3 filhos. Ela passou no concurso da PRF, continuou estudando, e agora que eu reativei o meu Instagram, depois de 1 ano e meio, ela passou na auditoria. Uma mulher que tem todas as desculpas do mundo, que ainda assim trabalhava, que trabalha no digital, que tem uma rotina extremamente cansativa, porque é menino de um lado, menino de outro, um monte de desculpa para não ser fitness, para não cuidar dos estudos, para falar que está cansado o tempo todo, que os desafios atrapalham a conquista de objetivos. E eu tive um choque de realidade, porque eu tô tentando retomar os meus estudos como eu era antigamente. E todo dia eu falava, ah, não, minha filha tá de férias. Meu Deus, que desculpa. Que desculpa. Uma filha. A minha filha tá de férias, eu não tenho apoio e não tem rede de apoio o tempo todo, e sou eu, e tarará, e tarará. Quando eu vi que ela passou pra auditora e postando nos stories vários dias desafiadores durante a semana de estudo dela, chorava, tinha menino fazendo birra, tinha menino chorando, ela tinha que dizer não, ela tinha que estudar mesmo cansada, com dor na coluna de fazer plantão pela PRF. E ela continuou e passou, mesmo nos dias difíceis. Então, o que eu digo pra você hoje é, principalmente você que não é mãe, que tem, que é um estudante, que tem a liberdade de ainda só, entre aspas, estudar e se dedicar ao trabalho, que não tem um boca para sustentar, que não tem uma família para sustentar, que tem que pensar na carreira e tem que pensar no bem-estar físico, emocional, solo. Para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Porque essa mulher me deu um choque de realidade essa semana. Hoje, eu tô fazendo esse vídeo hoje, segunda-feira, e o final de semana foi todo rodeado em pensar sobre as atitudes dela para chegar onde ela quis chegar, sem dar voz às desculpas. E claro, terão dias cansativos, terão dias que você vai querer desistir, terão dias que as coisas darão errado. Porque a vida é assim, é uma eterna oscilação de altos e baixos. A gente não tem vida perfeita. Nem mesmo se você alcançar o sucesso, você terá. Porque a partir do momento que a gente aumenta as nossas responsabilidades, responsabilidades maiores caem no nosso colo. Quantos famosos vocês já viram que ceifaram a própria vida? Que acabaram com a própria vida? Que não deram conta do rojão, da fama? Eles tinham dinheiro, mas a saúde mental, ó, tava lá no lixo. Então, independente do local que você está hoje, financeiramente falando, de status, de carreira, terão dificuldades. E quanto mais você subir o seu nível, algumas coisas serão resolvidas e outros desafios
virão junto com as coisas resolvidas. A sabotagem não é um grande erro. É apenas sobre as pequenas quebras diárias. É sobre dormir mal quando você poderia dormir melhor. É sobre escolher organizar as suas marmitas quando você deixa para escolher a refeição no dia corrido de trabalho, que você sabe que você vai falhar. Sobre aceitar menos do que você merece para evitar conflito. Cada vez que você se abandona, você enfraquece a sua própria palavra. Então hoje eu não quero que você tome uma atitude de tudo ou nada, que vai mudar tudo hoje, tudo amanhã. Eu quero que você se observe, sem culpa, sem drama. Só observa o que você diz que vai fazer e não faz. Observa o seu padrão, observa os seus gatilhos. Anota, anota, anota. Escrever é um dos maiores aliados que a gente tem no processo de mudança. Tira da sua mente, coloca no papel. Essa atitude já vai mudar tudo. E essa é a tarefa desse vídeo. Eu quero que em um papel você escreva o que hoje você gostaria de fazer, não faz. O que foi um compromisso que você se estabeleceu no ano passado, nos últimos meses e que você não conseguiu dar continuidade. E por que você não conseguiu dar continuidade? É assim que a gente descobre aquilo que trava o nosso processo. Muitas vezes está na nossa conta, mas em muitos casos é devido a fatores externos, o ambiente que a gente vive, crenças mal resolvidas, hábitos que não são dos melhores. Você precisa analisar e precisa ser muito sincero com você nessa análise. E se você quiser continuar comigo nesses 10 dias, amanhã, não perca o vídeo, já ativa o sininho, já se inscreve no canal. Eu vou falar um pouco sobre como o autocuidado virou uma desculpa bonita para você continuar exatamente no mesmo lugar. Eu te espero amanhã. Um beijo no seu coração.